bem-vindos a Talu Concept Podcast, quarta edição, quarta temporada, gravada no Rio de Janeiro, com convidados muito especiais, trazendo temas muito importantes para famílias, para a sociedade. Eu estou muito feliz. Essa temporada está com apoio, parceria da Carters do Brasil, que é minha parceira nos Estados Unidos e aqui também. Roupinhas básicas, lindas, com preço super bacana para todas as famílias. Muito obrigada, Carters, por essa parceria. E também da Criogênese, que é uma clínica de coleta de células-tronco e também de armazenamento no cordão umbilical, que é muito importante. Se vocês são grávidos ou conhecem grávidas, pesquisem sobre o que as células-tronco têm de benefício futuro, que podem prevenir ou até fazer tratamentos de doenças como, por exemplo, leucemia no futuro. Então, é muito importante estudar, pelo menos conhecer sobre o assunto. Obrigada, Criogênesis, também. Hoje eu tenho um convidado, gente, muito especial. Eu diria que, assim, para mim, oficialmente, é um dos mais especiais, porque eu sempre quero legitimizar e aprender para ser um ser humano e evoluir como cidadã e como ser humano, principalmente. Até depois da maternidade, me trouxe muito mais essa vontade, talvez depois dos 40 também, e vocês vão entender o motivo. O meu convidado, ele tem 42 anos, ele é carioca, ele há mais de 20 anos é educador de inglês, ele é tradutor e intérprete, hoje ele é palestrante, inclusive da TEDx, ele é escritor. Em 2018 nasceu o pequeno Apolo, que é o filho dele, e aí saiu o engajamento na causa preta, ele criou Pais Pretos, para poder então letrar famílias pretas, e imagino eu, brancas, oficialmente, porque as brancas é o que precisam de fato serem letradas, para poder então acabar com o racismo e trazer uma sociedade muito mais verdadeira, talvez muito mais empática, né? Como deveria ser, assim, imagino como Deus quer que seja. Enfim, muito bem-vindo e muito obrigada, Humberto, pela presença aqui e aceitar meu convite. Eu que agradeço imensamente pelo convite, é uma honra estar aqui para essa conversa tão essencial. Me apresentando, né, para as pessoas que têm baixa visão ou são privadas, né, da visão, eu sou um homem preto, tenho um cabelo black, barba curta, um bigode também. Hoje eu estou usando um blazer azul marinho, uma camisa branca e vermelha quadriculada. Estou usando calça jeans também. Eu sou um homem autista, tenho TDAH e dislexia. Sou um homem heterossexual. Utilizo os pronomes ele e dele para me descrever. Esse sou eu. Ai, que máximo. Olha, outro aprendizado que você me fez agora aqui. Obrigada. E outra coisa importante também, eu quero falar sobre essa questão do autismo, que eu achei sensacional, essa descoberta. Sim. Quero que você diga, inclusive, o que impactou, né? Uhum. Talvez até positivamente no seu entendimento sobre você e sobre né, a maneira como você... Não sei se tu sabe que eu sou psicóloga. De formação. Tá vendo? Maravilha. Bom, vamos lá. Eu quero até começar com uma história que eu até te contei um episódio, porque, galera, quando eu falo para brancos, né, de branco para branco, nós não sabemos o que é efetivamente ser preto. Nós não sabemos o que um preto passa desde o começo da sua vida, né, com relação à discriminação realmente, falta de respeito, por tudo que eles passam, que a gente, por mais que possa tentar entender, nunca saberemos legitimamente o que é isso. Né? Então, quando a gente entende que a gente precisa olhar para o preto, como dizem que precisa olhar para a mulher, né? O homem precisa olhar para a mulher, como precisam olhar para os homossexuais, enfim, para todas as pessoas que sofrem alguma discriminação na vida, quem tiver esse interesse em ser um ser humano melhor, ou de fato entender o outro com empatia, a gente precisa entender quem é, o que ele sofre, como é que funciona, né? Para a gente poder, cara, peraí, então onde que eu posso chegar, o que eu tenho de errado, como é que eu posso melhorar? E para a gente ensinar nossos filhos, e para esses filhos ensinarem, e a gente poder mudar essa cadeia, né? Então a gente tem que aprender. Então, quando eu falo aprender, eu falei pro Humberto, a melhor amiga da minha mãe, ela é preta, então eu cresci com uma preta. A filha dela era minha amiga, foi madrinha da minha boneca. Então, assim, para mim, preto, ele convivia comigo. Então, não era uma causa, mas eles têm as causas dele até hoje. A Sônia, a Flávia, super letrados, também super envolvidos. Aliás, preciso conectar vocês. Ela também escreve livros, são incríveis. Eles são, sabe que foda? Eles são, que nem vocês. Então, minha mãe sempre falou, eu sempre soube, mas eu nunca me envolvi, nunca me. E eu tinha muitas dúvidas que a própria Flávia, minha amiga, me falou um dia. Eu falei assim, eu já sofri um racismo. Porque uma vez eu estava no navio, até te contei, então só querendo contextualizar. Eu falei, contei, e aí, nossa, só tinham vários pretos e fizeram isso comigo, com o Alê, que éramos os únicos loiros. Ela falou, amiga, pelo amor de Deus, não existe isso de racismo. E ela me explicou, e eu vou querer que o Humberto explique isso com mais propriedade. E aí teve uma situação que a gente fez uma live, né, e na época tinha uma marca envolvida, e eu contei esse episódio pro Humberto, falando, e aí eu aprendi que não existe racismo inverso, que até, assim como eu, todos os brancos, ou muitos dos brancos que nunca pararam para prestar atenção, na ignorância,
falavam isso sem saber o letramento efetivamente do que isso significa. E a gente falou sobre isso, eu contei que aprendi então. E aí, Humberto, na época, me falou. A marca em questão pediu para eu apagar a live depois, porque falou que eu não podia jamais ter falado aquilo. Aí eu falei, Humberto, me ajuda. Eu quero entender, assim, o que eu posso perguntar, o que é ofensivo, o que a gente fala que isso incomoda, o que é burrice, o que a gente... Porque, assim, como é que eu vou saber se eu não perguntar integralmente para uma pessoa que é a pessoa que vai me responder? Né? Eu não quero procurar no Google, eu quero saber de você, uma pessoa que vai me explicar como é que eu posso ser uma pessoa correta, né? Certa, fazendo a coisa direita. E ele falou, não, tem que perguntar, né? E ele, como educador maravilhoso, então está aqui para educar. Eu vou perguntar tudo que a gente fica na dúvida, com vergonha. Ai, será que eu pergunto, será que eu ofendo? Não ofende nada, a gente perguntar com paixão, com amor, com vontade de evoluir. A conexão, ela é direta, ninguém tem dúvida, né? Exato. Isso. Me conta. Nossa, é incrível você falar isso, porque eu, enquanto educador, minha primeira aula, em onde quer que eu esteja, semana passada mesmo foi a primeira aula que eu dei na UERJ, esse ano de inglês técnico, e eu já falei logo na abertura, gente, não existe pergunta burra. Toda pergunta é importante, que às vezes a sua resposta, né, da tua pergunta, vai ajudar outra pessoa que estava lá acanhada, não quis perguntar, então vai ajudar várias pessoas. Imagina um podcast como esse, que tem esse alcance incrível e vai chegar a tanta gente também. Então, eu queria até aproveitar essa oportunidade para trazer logo 3 questões que as pessoas acreditam, né, que existem, são equivocadas, mas que eu acho que, embora elas estejam equivocadas, muitas acreditam genuinamente, mesmo por não ter contato com pessoas pretas, não terem contato com a causa antirracista e não saberem. A primeira delas é o racismo reverso. A segunda delas é preto racista, que é super comum a fala. O racismo vem dos próprios pretos. Sim, é super verdade clássico. Isso. É clássico. É clássico a gente ouvir essa fala. E a outra coisa é uma brincadeira racista. Não, estava brincando, né? E as pessoas acharem que é possível fazer uma brincadeira com a raça do outro. Bom, vamos lá então. O primeiro ponto, o racismo reverso, ele é uma impossibilidade. Por quê? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma discriminação baseada em raça que impede a pessoa ter acesso a espaços, acesso a oportunidades, acesso a adentrar carreiras, por exemplo, em função da cor da pele. E esse é um tipo de cenário, por exemplo, que uma pessoa branca nunca vai viver. Você não vai ver uma pessoa branca que não conseguiu um emprego, por exemplo, por ser branca, não conseguiu entrar num supermercado por ser branca, teve um tratamento horrível dentro de um espaço de trabalho ou uma empresa, ou foi negado um tratamento pela pele branca. Então, como você não tem essa impossibilidade de mobilidade social, por exemplo, em função da cor de pele, você tem uma impossibilidade aí de que isso exista de fato. Agora, você pode ter sim uma discriminação contra pessoas brancas. Eu mesmo lembro na escola, tinha um menino com a pele bem clara, a pessoa falava, você parece um leite azedo, e ficava implicando com um garoto. Que é um bullying, que foi, eu falei, é mais um bullying do que a questão, não é racial. Uma discriminação, agora dizer que o menino sofreu racismo por ser branco é uma impossibilidade, né? Então, mas de maneira alguma é uma pergunta burra. Acho importante, até porque a gente consegue chegar às pessoas trazendo essa discussão. Não, e que foi que, até te cortando, a Aline, que é casada com o Zulu, e que ela é loira, a gente comentou também no nosso pod nessa temporada, e ela, embora aprenda muito com o Zulu, né, que é preto e é muito envolvido com a causa, ela não vai saber nunca na pele, como eu acabei de mencionar. Só que ela agora é mãe de um preto, né? E ela sabe que vai passar por alguma situação, ou algumas, né? Nossa. Então ela falou, cara, nesse momento eu falei, aí talvez você seja a loira que vai começar a falar com propriedade, né? Porque você vai sentir essa dor na pele. Olha, esse exemplo que você está trazendo é perfeito. A paternidade, assim como a maternidade, abre os nossos olhos para questões que a gente nunca se deu conta que um dia bateriam na nossa porta. Eu mesmo estou vivendo isso. Né? Aos 2 anos, o meu filho foi diagnosticado no espectro autista, e pela observação dele, dos traços dele, das estereotipias, né, das questões dele, eu ia identificando muita coisa. Até que um dia a gente estava na sala, e aí tocou a musiquinha do Márcio Soldado, no aplicativo que ele gosta lá de ouvir música. E aí a musiquinha terminava, ele ia lá, repetia a música de novo. A música terminava, ele repetia outra vez. Aí eu vi aquela cena, eu falei, cara... Sou igual. Eu faço isso. Eu lembro quando, na minha adolescência, fiquei viciado em Nirvana. Toda vez que tocava Smells Like Teen Spirit, eu ia lá, repeats. Eu também sou meio assim, tá? Repeat. Não é uma compulsãozinha. Aí eu, caramba, que isso? E aí eu fui investigar, descobri uma clínica maravilhosa voltada para investigação de autismo e TDAH em adultos.
e descobri que eu também estava no espectro autista, e isso me trouxe um letramento incrível, porque Claro. até admito aqui, faço uma confissão nesse podcast, que eu mesmo tinha feito coisas que eu achava que eram brincadeiras, mas eram discriminações com pessoas que eu entendiam que eram lentas no seu pensar e tal. Falar, pô, você parece autista, fica no Você mundo da falava lua. assim? Eu cheguei a fazer esse tipo Que loucura, né? que na minha cabeça era brincadeira, e hoje eu entendo que é um absurdo. Existe um termo para isso, que é psicofobia, né? Capacitismo também, você medir as pessoas pelo que elas podem ou não fazer. E fui entender, inclusive, com o diagnóstico, que existe uma série de coisas que eu não consigo fazer em função do espectro autista. Caramba. Um exemplo, se eu vejo uma roda de pessoas conversando, eu não consigo chegar no meio daquela roda e entrar na conversa. Ficar confortável. De maneira alguma. Numa reunião social, quantas festas de família eu perdi e faltei porque eu não sabia o que eu ia fazer ali, naquela casa cheia de gente. Cerimônias. Eu lembro que uma das maiores vergonhas da minha vida foi quando a minha melhor amiga, né, me convidou para o aniversário dela de 15 anos da escola, Vivian. E a gente estava lá na cerimônia, e aí a galera começou a gritar meu nome, Humberto, Humberto, me chamando para dançar valsa com ela. Eu Meu pensei, Deus. meu Deus, como é que eu vou entrar? Holofote total. Total, no meio do salão, eu fui na minha melhor amiga, não tinha como não ir. Mas foi um momento, assim, muito difícil para mim, e eu não entendia por quê. Até que 25 anos depois, com o diagnóstico aos 40 anos, eu descobri que é o espectro autista que me dificulta essa questão da Social. desenvoltura social. Mas que loucura, né? Porque você é um educador. Exato. Não é interessante isso? Porque, de Perfeito. uma maneira, você lida com a sociedade, você tá aqui, você, enfim, você se põe à prova. Exatamente, é isso aí que Interessante. acontece. E aí o segundo ponto, né, que é o racismo dos próprios pretos uns com os outros, que se fala muito, o racismo vem dos próprios negros. O que acontece? Como uma pessoa preta não pode impedir outra pessoa preta de acessar espaços, oportunidades e mobilidade social em função da identidade racial dela, um preto não pode ser racista. Mas o que uma pessoa preta pode fazer? Ela pode reproduzir um ato racista, que é o que a gente chama de auto-ódio. Esse auto-ódio é quando você realmente odeia traços que você tem em você. Então é muito comum pessoas pretas relatarem que na infância, por exemplo, colocavam pregador no nariz, para Já o nariz vi ficar isso, fininho. já vi isso. Pessoas que alisavam o cabelo lá atrás, aquele pente de ferro. A minha mãe tinha isso, né? Aquele pente, às vezes queimava aqui em cima para alisar o cabelo, uma coisa violentíssima, né? Você tem... Já vi alguém falando até que queria passar cloro na pele pra clarear. Terrível, é terrível. Eu lembro que eu só conheci a textura, o volume, né, do meu cabelo aos 30 anos. Eu deixei meu cabelo crescer, porque durante toda a minha infância, minha mãe raspava ali a máquina 2, porque a própria escola dizia que o cabelo crespo dava piolho, né? Hoje você vê crianças pretas lindas com seu black na Sim. escola, suas tranças, né? Mas na minha época de estudante, Sim. anos 80, era super comum Sim. as meninas sempre com o cabelo preso e os meninos com o cabelo raspado. Então você percebe aí que existe uma opressão muito grande que impede essa pessoa preta de admirar quem ela é. Claro. E isso não vem dela, é importante sublinhar. Isso vem da própria escola, que muitas vezes traz materiais escolares que não dão protagonismo a pessoas pretas. Você vê um Egito nos livros de história totalmente embranquecido. Você vê até um Machado de Assis pintado de branco. Tem um termo em inglês para isso, que é whitewashing, quando você pega personagens pretos e embranquece Uau. para que eles sejam mais aceitáveis. Olha Gente, só, que loucura. eu não ouvi na escola que a medicina veio de África, eu não ouvi que a arquitetura veio da África, que a matemática veio da Nunca África. trouxe o poder real da história. Exato, ninguém nunca me disse que a primeira universidade criada no mundo foi no continente africano. Então, a escola, como diz Silvio de Almeida, né, ele fala muito sobre isso, ela acaba sendo um braço do racismo estrutural quando não deixa esse conhecimento acerca de pessoas pretas importantíssimas na história, na própria formação da sociedade brasileira, chegar nos alunos pretos. Porque eu ficaria, por exemplo, orgulhosíssimo se Claro. eu soubesse que o túnel Rebouças, que liga aqui a Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, à Zona Norte, é uma obra, né, de um engenheiro preto, de uma família preta que contribuiu tanto, Sim. né, para a formação da cidade. Eu acho que falta esse acesso a chegar, e isso acontece por esse racismo estrutural. Então, racismo de preto contra preto é uma impossibilidade. E a terceira coisa é a piada racista. Eu estava brincando, foi uma brincadeira, né? Esse racismo que vem disfarçado de brincadeira, ele tem um nome.
é o racismo recreativo, né? Quando você faz uma brincadeira com o cabelo crespo de alguém, parece bombril, ou então nariz de tomada, né? Pé chato, você brinca com traços da pessoa por ela pertencer à raça negra. Isso é racismo, não é brincadeira. A gente acabou de ver no episódio do Big Brother, aconteceu também, uma participante fez uma musiquinha ali, comparando, né, uma das participantes pretas a urubu, né? Então isso é um exemplo de racismo recreativo. Recreativo é ótimo, né? Olha o nome. Olha só o nome que se dá. Bizarro. Não, e as categorias, eu estava pesquisando uma vez, eu fiquei impressionado como vai longe essa pauta. Você tem racismo recreativo, racismo algoritmo, que é quando o racismo algorítmico é quando a pessoa preta é conectada pelo aplicativo, por um programa a coisas negativas. Por exemplo, tem um homem brasileiro que já foi reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial como criminoso 2 vezes sem ser. Só por ele ser preto. O sistema automaticamente conecta ele pelos criminoso. traços físicos. Exato. Então, Caramba. racismo recreativo, racismo algorítmico, racismo ambiental, que é quando em locais onde tem população majoritariamente preta e periférica, o poder público simplesmente não se importa com as obras de saneamento básico, urbanístico, né? O bairro fica jogado mesmo. É muito comum quando você viaja e está em lugares centrais, tudo ser lindo, e aí você se afasta um pouco, você já começa a ver como é diferente. Eu percebi isso nos Estados Unidos. Você chega em Nova York, você fica fascinado, mas vai lá pro Bronx, vai lá pros bairros. Eu moro em Miami, né? Exato. Eu fui fazer, meu filho tem cabelo bem crespão, e ele ama, ele deixa o cabelão meio cabeleira. E ele queria fazer essas trancinhas, né? Então eu encontrei uma mulher preta no Instagram, que fazia, só que ela só fazia em cabelo de preto. Ela nunca tinha feito no branco. E eu fui, era uma área periférica preta, né? Eu fui. Cheguei lá, tanto que eu cheguei assim, a gente chegou, éramos só nós 2 brancos, e eles tava ela, tava o marido. O marido chegou, e era uma casa, assim, bem pobre, né? E a gente chegou super tranquilos, eu tava, né, na educação, não sabia. Ela foi mais, acho que ela era novinha, ela tava meio também tímida. O marido foi super gentil, então eu já me senti confortável, porque o marido já veio cumprimentando meu filho e tal. O filhinho dela, que era um menininho, devia ter uns 2 aninhos, ele ficava assim, meu filho, talvez nunca tinha visto um branco. Ficava assim, pra ele. Aí ela falou, é a primeira vez que eu faço num branco, ela falou assim, é a primeira vez, na verdade, que eu faço, que acho que ele vê um branco. Eu falei, meu Deus, como assim? Só vive numa região preta? E ali você só via preto. E realmente era um lugar que era, assim, você via lixo, você via coisas que você não vê. Exato. O poder Não público vê. realmente e assim, não é chega. nítido, não é porque é Brasil, isso é talvez no mundo todo, não sei. Sim, Mas exato. eu lá nos Estados Unidos, nesse dia, eu falei, caramba, porque eu tava nessa situação. E aí você tem, né? Você tem um racismo religioso também, que é quando você compara, né, as religiões de matriz africana, como candomblé, umbanda, culto a Ifá, como coisas de demônio, bruxaria, Magia feitiçaria, negra. magia negra, né? Magia Que é terrível. negra. E aí você tem até o racismo linguístico, né? Que é você vinculando negra a coisas negativas, né? Então E isso, de fato, como é que é entendido isso? Isso é uma coisa importante pra gente Sim, falar, Humberto. inclusive houve um episódio na TV, não me lembro o canal aí que aconteceu, uma pessoa em rede nacional, ao vivo, sendo chamada de... eu era ovelha negra da família. E aí o apresentador negro falou, negativo. Ovelha negra não, você era uma pessoa que... Aí ele letrou a pessoa. Exatamente, levou o letramento. Por isso que eu acho muito importante oportunidades como essa, que dão chance aos ouvintes, espectadores, aprenderem. Sim. Porque essa cultura do cancelamento, ela diz, isso é proibido. Aí ninguém fala, ninguém isso. tem oportunidade de aprender e ninguém cresce com isso. Então, eu acredito que Aí a fica gente todo mundo com precisa- medo do que tem que perguntar, do que tem que aprender. Você não Exato. fala porque tem medo do que não sei o quê. Eu não Sim. pergunto. Então, assim, como que a gente aprende? Como é que sai desse lugar? Perfeito, é muito bom você falar sobre isso, que o ser humano, né, todos nós somos seres biopsicossociais. Para a gente ter acesso ao conhecimento, a gente precisa de oportunidades. Então, esse biopsicossociais, né, o social, tem um fator importante aí. É muito importante estar entre pessoas pretas, né? Não basta só... É importante ler livros, consumir conteúdos, mas estar também entre essas pessoas, esse convívio é muito importante. Outro elemento, né, que é esse psico, né, da ideia, é você realmente se conectar para que você mude o seu comportamento. Você precisa ter contato com pessoas que estão falando sobre isso, para você entender onde aquilo ressoa em você, para que você, de fato, possa mudar. E eu falo disso não de uma perspectiva de um guru, alguém que sabe, um mestre, porque eu próprio me vejo fazendo isso o tempo todo com outras áreas, como, por exemplo, o machismo. Eu reproduzia muita coisa que eu não me dava conta que era machismo, e aí, lendo, ouvindo pessoas, eu me dei conta de que, caramba,
Isso Você é era machismo machista. também. Exato. Quer ver um É exemplo? como você aprende a deixar de ser, né? Essa é a Exato, busca, exato. essa é a verdade. Teve um evento de professores, por exemplo, em que eu revi uma amiga que eu não via há muito tempo e tal, professora, e a gente se encontrou, sentou junto no auditório, e aí quando estava tendo a apresentação, eu ia fazer um afago no cabelo dela, assim, mas totalmente aleatório, né? Deu vontade e tal. E quando eu estava fazendo isso, eu falei, caramba, Tá sendo eu não. invasivo. Eu tô sendo invasivo, porque existe uma percepção de que o corpo feminino é domínio público. É tipo isso. Isso é machista. Então, é isso que eu falo. Quando você consegue se abrir minimamente, Claro. você começa a perceber que o teu comportamento reproduz muitas coisas, inclusive disfarçadas de piada, como eu estava falando, e aí você começa realmente a mudar. E a branquitude, né, que é essa ideia de que existe um modelo de ser, que é o homem branco, cis, heterossexual, cristão, isso é branquitude. Branquitude não é pessoas brancas. É importante falar sobre isso. Tem um formato, tipo assim, tem uma pessoa, um Exato. persona. Uma matriz para o que é ser gente. Por que é um problema esse conceito da branquitude? Porque tudo que sai dessa matriz vai ser discriminado. Então, o que não é homem branco, cis, hétero, cristão, por exemplo, a mulher não é nenhum desses. Então, ela vai sofrer a misoginia, o machismo, o sexismo. O próprio homem, que é tudo isso, branco, etc., mas é gordo, vai sofrer com a gordofobia. Sim. O que não é cristão, é candomblessista, vai sofrer com racismo Sim, religioso. sim. Um homem como eu, que está no espectro autista, vai sofrer com capacitismo, com a psicofobia, que é quando você associa questões de ordem de saúde mental a algo negativo. Quer ver um exemplo de psicofobia que muitos de nós cometemos sem perceber? A gente discordar de uma pessoa numa briga e falar, vai se tratar, sabe? Poxa, e uma pessoa que se trata? Já tá Ela se vai tratando. se sentir, poxa, então quer dizer que se entendi tratar é o um que você tá problema? falando, em que lugar você tá dizendo. Isso, você coloca quem está se tratando por questões de saúde mental num lugar de inferioridade, sabe? E aí isso é terrível. Então, falar que quem toma remédio tarja preta é remédio de maluco, remédio de Sim. doido. Como antigamente sabe? falava assim, fazer terapia só pra quem é louco. Exato. E eu próprio, com o diagnóstico, eu tive assim um processo interno para poder ir na farmácia comprar a minha medicação pela primeira Tava vez. com porque preconceito. Não, e ela era tarja preta. E eu cresci ouvindo de família, de isso. parentes. Mas são os fulano tarja- preconceitos. Exato. Que é isso que eu tô dizendo. Então, o que acontece? Na Exato. nossa geração ainda era muito preconceituosa. Muito, muito. E ainda é. Eu ouvia isso, né? Não. Fulano toma tarja Nossa, preta, né? não. E aí, quando a psiquiatra passou, a Ritalina vai te ajudar a concentrar, a focar, que eu vi que a caixinha era tarja preta. pronto. Olha, ela passou em maio. Em março, eu só consegui comprar em maio. Eu fiquei 2 meses Tentando num assimilar. processo interno, com terapia. Inclusive, recomendo, assim, muito terapia. Sim, pra porque tudo. a terapia abre a cabeça da Mas gente, muito, né? Humberto, assim, É até... muito E outra, importante. então, é isso, aí é que tá. A pessoa que busca evolução, Sim. essa pessoa merece o respeito de todo mundo. Total. Porque, assim, que nem você se deu conta que você ia de maneira tão até automática mexer no cabelo dela, de maneira Sim. carinhosa, que talvez pra ela nem impactasse pelo carinho que vocês tenham pelo outro. Mas é invasivo. É Quem te invasivo. deu autorização de mexer no meu cabelo? Perfeito. Tipo- Então, você até falou sobre isso, né? Como é que a gente faz, né? Pra gente, de fato, se desconstruir, se tornar pessoas melhores. Eu acho que é muito importante a gente acessar o público que tem relação com aquela discriminação que a gente quer terminar, né? Erradicar em Ouvir a nós. dor legítima de cada situação. Exato. Isso aconteceu comigo, né? Porque eu percebi, eu me dei conta num determinado momento da minha vida que majoritariamente meus amigos eram não negros, eram brancos. E aí eu fui perceber o porquê disso. E aí eu trabalhava no melhor curso de inglês aqui do Rio de Janeiro. E aí meus colegas professores, todos brancos. Ainda mais curso de inglês. Exatamente. Dava aula de business... Brancos já não sabem inglês? Imagina Total. pretos. Dava aula de Business English nas maiores empresas aqui do Rio de Janeiro, todos meus clientes brancos. Então, quer dizer, os espaços que eu acessava, maioria de público, clientes brancos. Claro. E aí, naturalmente, se eu não tivesse, e aí vem uma palavra que é mais importante de tudo que eu estou falando aqui hoje, especialmente para pessoas brancas, veio a intencionalidade. Eu percebi que se eu não tivesse intencionalidade para me envolver com pessoas pretas, com a cultura afro-brasileira, eu realmente ia ficar naquela Cada vez bolha mais ia ficar cercado longe. de pessoas brancas. E aí, de fato, eu fui conhecer ancestralidade africana, mulherismo africana, que eu nunca Mas tinha isso foi antes ouvido falar. do seu filho nascer? Foi antes do meu filho nascer. E é importante falar sobre isso, né? Porque até explica como que nasceu o coletivo Pais Pretos, né? Porque quando eu soube que o meu filho ia nascer, essa notícia veio um dia antes do Dia dos Pais, em 2018. Minha esposa deu a notícia e eu falei, nossa, eu preciso
falar com outros pais, né? Conhecer essa pauta, né, da paternidade e também do afeto, porque eu tive um pai provedor que me dava coisas, mas não dizia eu te amo, não dava aquele abraço, aquele afago, não era, Muita gente. ele não teve esse modelo de Que criação. isso? E outra coisa também, outra dúvida que eu tinha era sobre o letramento racial. Será que eu falo com meu filho sobre racismo? Eu espero ele sofrer para discutir? Como é isso? E aí eu fui procurar grupos de masculinidades e paternidades. E para minha surpresa, por ser 2018 um ano eleitoral, toda vez que eu falava da questão racial num grupo, o pessoal falava, isso é mimimi, vitimismo, aí mandava figurinha racista. Aí eu falei, cara, eu acho que num grupo com pessoas brancas não vai rolar. Tá no grupo errado. Exato. Eu fui no Facebook e perguntei, quem conhece um pai preto presente aí para me apresentar? E a gente falar sobre masculinidade, paternidade, letramento racial, afeto. E aí os caras que vieram ali naquela postagem que acabou viralizando, deram a ideia de a gente fazer um grupo no WhatsApp. E o grupo bombou a ponto de não caber mais gente, porque o WhatsApp só cabia 256 Acho que era. pessoas. Não sei se ainda é. Hoje já é mais. E aí a gente foi pro Facebook também. O grupo hoje já tem quase 30 mil pessoas. A coisa Que bombou. é o Pais Preto. O Pais Pretos. E aí as mães quiseram participar também, porque viram. Interessante porque são pais, né? Sim. Então é um engajamento de uma causa que não é só sobre ser preto, é sobre ser pai. Sobre pai. E o que mais me impactou, isso até mexe comigo, assim, foi que as mulheres quiseram fazer parte. E quando eu fui pesquisar a razão disso, é porque elas viram que os seus filhos, companheiros, pais, irmãos, colegas estavam mudando, Evoluindo para melhor. evoluindo com essas trocas contra os homens. Que bacana. E aí eu perguntei para eles, e gente, o grupo é Pais Pretos, né? Pais, quando a gente criou, se referia a homens. E eles falaram, pô, vamos fazer um grupo misto. E a gente fez o Pais e Mães Pretos. E aí o grupo bombou. E as mulheres perceberam que elas precisavam de um espaço exclusivo delas para falar de violência obstétrica, da vivência da mulher preta, dororidade, que é um tema também super importante para a mulher preta, que é dividir suas dores com outras. Dororidade? Exato. Essa eu também nunca tinha escutado. Dororidade, em que elas falam das suas vivências, em espaços que muitas vezes mulheres brancas não vão compreender. Inclusive, essa é uma grande crítica ao feminismo, porque o feminismo muitas vezes não dá espaço à dor da mulher preta. A mulher preta é silenciada, é excluída. Daí a ter nascido o feminismo negro. Mas além do feminismo negro, você tem o mulherismo africano, que ele busca essa emancipação dos pretos enquanto povo, e não apenas do gênero feminino. Então é maravilhoso. Maravilhosa essa proposta. São muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos. E, inclusive, esse desdobramento, né, das mulheres perceberem que precisavam do espaço delas, fez nascer o grupo Mães Pretas. Que legal. Presentes. E a minha esposa ficou nessa parte da gestão, da organização. Que máximo. Da próxima eu vou chamá-la. Eu foi não conhecia incrível, ainda. Nossa, e ela visita empresas para falar de maternidade Isso é negra. legal. Eu não sabia. Como... Ela é engenheira, né? Sim, engenheira então, como química. eu vi você, eu achava que só você que era nessa causa de social. Minha Mas esposa, ela em breve ela tá comigo uma aqui. liderança, assim, e ela é um exemplo para mim. E ela, inclusive, que me estimulou a criar o coletivo, porque ela é supervisora na Petrobras, que é um lugar que uma carreira majoritariamente branca, homens cis, hétero, claro. mais velhos do que ela, e muitas deles recebem ordens dela, né? Então, uma mulher preta num lugar extremamente complicado, né? Ela deve sofrer coisas que nem me conta, tadinho. Essa é uma pauta que... E você sabe que essa coisa de sofrer coisas, tadinho, que você falou, é engraçado. Até o que eu comentei sobre o bullying, sobre essas coisas todas. E com a Fanny também, que sofreu os abusos sexuais, né? Sim. É muito louco, porque essa coisa... E aí a gente vai tentando se blindar, né? Minimamente, qualquer ofensa, qualquer coisa que você, né, recebe, que você se blinda, você acaba não pondo pra fora aquilo. Exato. Só que, então eu perguntei pra Fanny, falei, Fanny, quando você expôs essa violência toda, mudou sua vida? Ela falou, completamente. Nossa. Porque aí, nessa hora, ela conseguiu tirar dela aquilo tudo, ela começou ela faz terapia também, obviamente, Sim. né? E ela conseguiu entender que ela não era a pessoa culpada, e aí começou a ver outras pessoas se fortalecendo nela, para poder também entender que aqui... Então, gente, quando a gente fala, a gente tem humildade, talvez, de perceber o erro que está acontecendo com você. Que não foi você quem causou, é alguém que está te causando, ou vários alguéms, né? Nossa. Você dá conta de... Calma aí, gente. É maravilhosa essa observação tua, porque ela... eu falei, né, que nasceu o coletivo Pais Pretos, o grupo dos Mães e Pais Pretos, o grupo das Mães Pretas, e aí, em 2020... aconteceu o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Isso gerou uma campanha antirracista que ganhou o mundo.
E aí, no Brasil, as pessoas brancas que têm filhos pretos, ou enteados pretos, ou colaboradores pretos, gestores, né, que têm empresas e colaboradores pretos trabalhando ali, quiseram aprender sobre o antirracismo, o letramento racial, e pediram para fazer parte do coletivo. Olha. Que era inicialmente um espaço para pessoas pretas. E aí a gente perguntou, e aí, o que a gente faz? Até então, quando vocês criaram, vocês não tinham Não, a era um espaço- pretensão de juntar brancos. Era um espaço monorracial, um espaço para a gente se empoderar, para a gente se aquilombar, que é um termo. O aquilombamento é um espaço onde pessoas pretas podem colocar essa vulnerabilidade para fora sem medo de crítica e de sofrer racismo. Então, um lugar, por exemplo, de autoajuda. Exato, Poderia exatamente. dizer assim? Exato. Tá, isso é uma coisa. Então, por exemplo, se eu sou uma usuária de droga, eu tô naqueles NA, que é uma autoajuda que só quem tá ali legitimando. Isso, e vivendo E você se essas sente questões. confortável de botar a sua dor pra fora. Perfeito, porque o outro não vive e não vai entender. É isso. Então, E mas, aí- desculpa. Então, tá bom, isso é um lugar que eu entendi. Então, Sim. isso acho que vocês não podem perder. Agora, os brancos têm que estar fazendo parte disso. Exato, foi assim que nasceu o quarto grupo, É né? Nasceu isso. o grupo Mães e Pais dos Pretinhos, aberto a pessoas não negras. O nome E é esse- do grupo, mas vocês têm ele aberto? Sim, Mães aberto e Pais todo dos Pretinhos. Dos Pretinhos. É um dos nossos grupos do Coletivo Pais Pretos, do Quilombo Pais Pretos, né? Porque são vários grupos de professores, né? Que eu sou educador. Então, fiz o grupo Professores Pretos, onde a gente fala da educação antirracista. Mas esse grupo especial, ele é a menina dos olhos do coletivo, por quê? Porque lá acontece uma coisa que, na minha opinião, é o que existe mais importante na promoção do antirracismo, que é a vulnerabilidade consciente. São pessoas se vulnerabilizando e dizendo, eu não sei. É isso. Eu quero entender a questão racial, mas como eu faço? O que eu falo? Eu devo falar com o meu filho sobre isso? Como eu crio um filho antirracista, né? E a gente dá dicas práticas. Por exemplo, o seu filho, ele tem brinquedos, bonecos pretos. Ele tem acesso a livrinhos de história com personagens protagonistas pretos. Ele assiste animações com personagens pretos, como Nani e Nilo, Hora do Black, o Super Choque, tantos personagens pretos que existem. E o acesso à cultura preta. Ele já foi numa roda de capoeira, sua família já foi numa roda de samba, uma roda de jongo. Né? Existe essa proximidade com a cultura negra, porque aí sim o antirracismo, de fato, vai fazer parte da vida de vocês, porque não é algo teórico, mas algo que vocês vivem na prática. E outra coisa incrível que aconteceu nesse grupo foi que vários participantes são gestores em empresas grandes aqui do Brasil. E aí eles passaram a convidar a gente para palestrar e falar sobre diversidade E educar. étnico-racial. Porque eu acho que sobre educação, Humberto, eu falei pra Isso aí. você, eu falei, cara, eu quero perguntar o que eu puder, Sim. né, de maneira assim, completamente ignorante. Maravilha, né? assim, E eu falei, sabe? cara, vamos falar, porque eu quero de verdade que as pessoas tenham esse conforto em entender. Né? E assim, vamos fazer de coisa legítima, que nem você acabou de falar Sim. agora, que nem você disse, teve problema de uma loja que tem problemas com racismo, depois quis te convidar para marketing, né? Exato. Que fatalmente isso deve acontecer. Da mesma maneira, eu entendo que também existem famílias, talvez, que queiram fazer, talvez, de maneira, não é nem para mostrar nada para ninguém, mas sabe assim, cumprir o book? Ah, meu filho, eduquei, tô educando. Sim. Aí pega, vai como se fosse no museu. Ó, vamos ali ver uma roda de samba? Pronto, olha, Exato. estamos lá convivendo com, olha como eles são legais. Gente, Exatamente. isso não traz a Nossa. conexão, o entendimento, E fala entende? importante, Sua. É importante você falar isso porque existem 3 tipos, né, de letramento racial. E eu acho incrível falar sobre isso, que as pessoas não se dão conta. O primeiro tipo de letramento é justamente esse letramento apreciativo, que você vai apenas apreciar a cultura do outro. Tive um contato. Exato, é um passeio. Quer ver um exemplo disso que eu acho nojento que acontece aqui no Rio de Janeiro? As pessoas na Zona Sul descem dos seus hotéis, os turistas, sobem num jipe, e esse jipe faz um tour pela Rocinha. Eles tiram fotos como vivem Como os se pretos. fosse um zoológico. Safari. Aham. Comparando as pessoas a animais mesmo. tipo Por isso eu isso. uso a palavra safari. É isso. Porque eles tiram foto. Olha lá o menino favelado. Olha como uma que os loucura. favelados vivem. Aí desce do Não, e os jipe, favelados, tira selfie os com as favelados não estão ganhando crianças. nem um centavinho, né? Exato, tira selfie pra pagar Jesus de amado. antirracista que ama os pretos. Não, gente. Tira selfie, faz stories, olha como eu amo os negros. Aí volta pro seu hotel chique, depois desce, volta pro avião e volta pros States, pra Europa, enfim. Então essa coisa apreciativa, Sim. né? Um segundo movimento é um movimento que você já se propõe a ter contato. Que é quando você lê um livro, né? Um pequeno manual antirracista, por exemplo, da Djamila Ribeiro, ou quando você vai numa peça de teatro que fala da cultura negra, ou quando você se propõe a ir num evento negro. Que seja uma palestra, né? Exato, você assiste uma palestra, você Assistir um assiste uma podcast, live, um vai ouvir. podcast, você ouve o conteúdo, então você já está tendo um contato, né? E um terceiro ponto, uma terceira camada, que eu acho que essa é incrível, é que a imersão é quando você se propõe viver essa cultura.
Por isso que no nosso coletivo, a gente tem um princípio importantíssimo, que é a educação decolonial. É você aprender a se educar não a partir da visão do colonialista, né? Aquela pessoa que acha que está vindo ajudar os pretinhos. Vou entender. Não, mas que produção é essa cultural, intelectual, africana? O que é filosofia africana? A gente fala, tem muita coisa aqui, ó. Adinkras é uma linguagem do povo Akan, de Gana, em que cada símbolo significa vários princípios espirituais que a gente pode trazer para a vida. Você vai conhecer o que é o Sankofa, o valor desse princípio de olhar para trás, na ancestralidade africana. São E que ensinamentos. valores, exato, você pode trazer hoje. Provérbios africanos incríveis que podem revolucionar a nossa vida ainda hoje. Por exemplo, tem um provérbio que eu amo, que diz o seguinte: uma árvore não se torna uma floresta. Eu acho incrível esse provérbio, porque é um provérbio de Gana. Essa árvore sozinha, ela não vai se tornar uma floresta. Tem que ter um morcego que vai lá e leva a semente para outros lugares, sabe? Tem que ter pessoas que vão pegar semente desse fruto e levar. Precisa ter movimento, Claro. contato com outros seres para que você tenha, de fato, essa pluralidade. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Imagina isso. quantas pessoas que vão acessar esse conteúdo vão pegar um livro para ler. E eu até aproveito para falar sobre isso, né? Existem livros incríveis, né? O Emicida tem livro infantil, que é útil demais para as crianças. Você tem brinquedos, né? Bonecas pretas da Sim. Era Uma Vez Hoje o em Mundo, dia, por graças a exemplo. Deus, tem muito mais Muito. disponível, Eu passei né? por esse problema, né? Aproveito até para fazer um relato pessoal aqui. Aham. Quando meu filho fez 1 ano, o Apolo, eu e a Tainá decidimos, o tema vai ser África. Gente, que dificuldade que foi encontrar ornamentação, Elementos. decoração, elementos para fazer uma festa infantil com um tema africano no Brasil, que é um país que tem 56% da sua população negra. A maior população negra fora do continente africano. A gente só fica atrás da Nigéria. Gente. Sabe, em números absolutos. Então, é um absurdo. Você não encontra, pelo menos não encontrava quando o Apolo fez 1 ano, lá em 2000. Teria que personalizar e ia ficar caríssimo, Exato, né? em 2020 você não encontrava. Hoje eu não sei se está melhor para você fazer uma festa infantil com tema afro, mas quando a gente tentou, foi uma dificuldade. E eu próprio, uma vez queria um pente garfo pro meu cabelo black e não encontrava, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, você percebe que é muito difícil você ter esse contato com a cultura negra, mesmo estando nesse país. Isso no Rio de Janeiro. Imagina Sim. esses estados majoritariamente brancos, como Santa Catarina, Sim. sabe, Rio Grande do Sul. Então, é muito importante essa palavra que eu falei há uns minutos atrás, intencionalidade. Sem isso, a gente não consegue sair do lugar em que a gente está. Então, isso. intencionalidade com os filhos para que eles sejam antirracistas, anticapacitistas, antimachistas. Isso só vai acontecer se a gente trazer essa prática conscientemente. Porém, nós só vamos conseguir fazer isso se isso for uma realidade na nossa própria vida. Claro. E aí fica É a isso, pergunta, é isso, tem que legitimizar. será que eu tenho amigos pretos? Será que pessoas pretas frequentam a minha casa num lugar de igual para igual? Não estou falando da babá, da faxineira, da Sim. diarista. Estou falando amigo que senta comigo na mesa. Aliás, por que a diarista nunca senta comigo na mesa? Por que ela nunca faz uma refeição junto com a gente? Não seria essa uma postura colonial das pessoas que estão ali a serviço, terem aquele quartinho, entre aspas, de empregada, nunca ter um contato real e genuíno com a gente? Às vezes cuida, Então, às vezes não, tá o dia inteiro com o seu filho. exato. Às vezes é quem tem mais contato, inclusive. A babá, geralmente, é a primeira pessoa a saber de coisas da criança que a mãe vai saber lá no É fim isso. do dia. Às vezes até anos Às depois. vezes nem sabe. Exato. Então, é muito importante a gente trazer, reconhecer a humanidade dessas pessoas não negras. E outra coisa fundamental, além da intencionalidade, é a gente buscar levar essa pauta para outras pessoas que a gente sabe que não vivem isso. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e ele me disse, poxa, num determinado momento eu percebi que a minha mãe, ela nunca estava no mesmo espaço com a pessoa responsável ali pela limpeza da casa. Quer dizer, quando ela O terminava... amigo era branco, o amigo era preto. Branco. Ele disse que a mãe dele, tipo, ela terminava a limpeza, aí sim ela ia pra sala. Não queria estar com a sala como pessoa preta ali limpando e tal. E ele percebeu, caramba, quando eu percebi isso, eu comecei a falar com ela. Poxa, mãe, que isso? E aí, hoje em dia, ela se senta com a gente, faz refeições com a gente e você tira essa Sim. coisa que está enraigada. Sim. O Brasil é um país colonial ainda. Sim. Existe uma estatística que eu acho bem legal, que ela compara a história do Brasil a um filme de 2 horas. E ela diz o seguinte, se a história do Brasil fosse um filme de 2 horas, a abolição da escravatura, que aconteceu 13 de maio de 1888,
teria acontecido a 1h44 de filme. Ou seja, praticamente ontem. Tem gente viva hoje Gente. que teve avó, né, Sim. que foi escravo. Escravizado, né, melhor dizendo. Então, isso não é uma coisa que ficou Sim, lá ainda é atrás. recente. A gente tem vários resquícios ainda. Quer ver um outro exemplo? É muito raro você conhecer uma pessoa preta no Brasil que tenha avós que se formaram na universidade. Na minha família, não tem uma pessoa que o avô ou a avó cursou faculdade. No máximo a mãe, né? Exatamente. Eu, inclusive, sou o primeiro da minha família materna a ter um diploma universitário. É raríssimo você encontrar uma pessoa branca que é a primeira na família Sim. a ter um diploma universitário. Então, isso mostra que o Brasil ainda tem muitos resquícios da escravidão, né, da escravização do povo preto. E quando a gente pensa sobre o letramento racial, a gente percebe que ele é uma pauta que conversa com outras pautas, né? Porque essa ideia da branquitude acaba fazendo com que a gente entenda que o diferente é um problema. Sim. E aí a gente cai nessa pauta do anticapacitismo, né? De olhar de uma outra forma para a pessoa que tem TDAH, como eu, que fala, ele é esquecido. Na ele época, não sei o na quê. minha época, assim, na nossa, né, que eu tenho Exato. 44, quando a gente era criança, eu me lembro, por exemplo, quando tinha uma criança com síndrome de Down na família, ou autista mais ainda, porque autista, eu me lembro de uma propaganda que era um autista muito, lembra, não sei se lembra de uma propaganda que o menino ficava se debatendo no alto do espectro bastante elevado. Então, eu, na minha concepção de criança, autista era só isso, eu não sabia dessas variações, Sim. né? Hoje a gente tem muito mais conhecimento, talvez até por causa de toda a rede social que entrega, mas eu me lembro de famílias com vergonha do filho com síndrome de Down, com vergonha do filho que não sei o quê, que tinha epilepsia. Sim. Qualquer problema, qualquer síndrome, né? Assim, qualquer disfunção, qualquer dificuldade que a criança tivesse, a família morria de vergonha. Nossa, essa pauta que você traz é riquíssima, porque já que a gente está sendo patrocinado por um canal de primeira infância, eu acho que é importante falar sobre isso, porque no caso do espectro autista, por exemplo, a maioria das medicações, tratamentos e terapias são justamente voltados para tornar aquela criança, aquela pessoa mais socialmente aceitável É e isso. não para ter uma melhor qualidade de vida. Então, se um autista, por exemplo, grita, dá uma medicação que um sossega-leão. Vai organizar. Aí ele fica um boneco, Sim. sabe? Fica ali apático. Ou seja, a preocupação é mais você não estar com alguém que grita no restaurante para não chocar ninguém, do que ele estar confortável naquele espaço. Então, isso é uma preocupação muito séria, porque eu não sei se você sabe disso, mas a maior causa de morte em pessoas, tanto no espectro autista, né, como até mesmo TDAH, é o suicídio. Uau. Porque são pessoas que tentam se enquadrar, se encaixar na sociedade, mas não conseguem por causa das suas peculiaridades. Por exemplo, a pessoa como eu, que está no espectro, tem uma dificuldade muito grande de descrever as próprias emoções. A gente ama, mas tem dificuldade de expor esse sentimento, fazer uma declaração de amor, ser romântica, e às vezes a gente quer. E o TDAH, ele leva a gente a ter uma irritabilidade muito grande. Então, se você não está em tratamento, você às vezes explode simplesmente com pessoas que você ama e acaba sendo agressivo, grosseiro, rude. E isso te dá uma dor terrível por gritar. Dá culpa depois. Exato, aí vem a culpa. Caramba, eu não queria ter feito isso. Mais uma vez eu humilhei a pessoa que eu amo, ou eu fui grosseiro com Mas minha mãe. tipo, é uma impulsividade que dá. Impulsividade. A pessoa que não está em tratamento, não está em terapia, ela acaba achando que, olha, essa vida não é para mim. Toda hora eu vacilo com quem eu gosto. Quer saber? Desiste. Não tem mais jeito. Por isso que o tratamento é muito importante. Claro. Eu tive Mas meu a educação diagnóstico. mais ainda, você percebe? Sim, a educação abre a gente para ter Pelo menos essa ter noção, abertura. pra ter a noção. Perfeito. Muitos pais, eles se recusam a buscar tratamento para os filhos justamente por causa desse preconceito social pois é. que eles sabem que existem. Só que quanto mais tarde você procura terapia, mais agrava, Claro. né? Mais fica difícil para essa criança acessar essa qualidade de vida. Não é impossível, né? Mas é mais difícil. Eu, por exemplo, eu só fui entender agora, aos 40 anos, por que eu nunca gostei de festa de aniversário. E eu amo meus amigos, amo as pessoas, amo festas, amo estar em contato com as pessoas. Mas eu não sei performar socialmente em função do espectro. Então, às vezes, acontecem coisas como, por exemplo, eu tinha 8 anos apenas quando minha mãe comprou uma fantasia para mim, num bailinho de carnaval, e aí me levou para lá, para festa, para o bailinho, enfim, e eu fiquei paralisado. Eu não consegui
dançar, me envolver com as crianças, porque em função do espectro, aquele monte de criança correndo, aquela gritaria, aquilo simplesmente me paralisou. Hoje a gente tem um nome chique para isso, que é o shutdown. Você simplesmente trava, bloqueia, desliga. Né? Eu fiquei ali desligado. Mas ninguém te forçava. A minha mãe falou, vai lá, dança, brinca com as crianças. Eu fiquei paralisado. Porque é o ímpeto que a gente tem, Exato. né? Vai lá. E ela achou que eu fiz desfeita, não quis, né, honrar a fantasia. E não foi nada. Mãe, desculpa, não foi com a senhora. Eu tava no espectro e não sabia. Fui saber agora, 40 anos depois, né? E aí você não... Sabe, você não se conhece. E é libertador o diagnóstico. Eu falo isso até para pessoas adultas, adolescentes, que acham que podem ter ou TDAH, né, ou o próprio espectro autista. Investiga, vai valer a pena. O tratamento mudou e está mudando a minha vida. Eu faço terapia toda semana, eu vejo neurologista, vejo psiquiatra, e é fundamental para mim, sabe? A Ritalina, por exemplo, me ajuda no foco. Eu já escrevi, eu não conseguia escrever, eu não conseguia nem estudar. Por exemplo, eu passei em 3º lugar no concurso da prefeitura, sem estudar, lendo, porque o TDAH não me deixa ficar lendo um texto, eu não tenho concentração para isso. Então, o que eu falo? Como é que eu estudo, né? Eu estudo vendo é o visual. texto. Eu tenho uma memória fotográfica. Sabe como que eu faço prova? Eu leio a pergunta, fecho os olhos, a página que aquela informação vem na minha cabeça, eu leio a página de novo, que loucura, na cabeça, e respondo. Ela fica uma tela. Fica. Que interessante. E eu soube que o Tom Cruise, por exemplo, é disléxico e que ele grava os roteiros dele, as falas dele, por áudio. Porque ele também não vai ter foco e ele vai inverter sílaba, ele vai se enrolar toda na leitura. Então ele encontrou uma estratégia, uma tecnologia para conseguir assimilar esse conteúdo. Então até isso é importante. Falar com as pessoas. É possível acessar a qualidade de vida buscando alternativas para isso. Eu já escrevi 4 livros. Antes eu não conseguia escrever nada. Hoje eu tenho tratamento, né? Então eu fiz esse livro, O Seja Homem, que a gente fala da masculinidade em crise hoje, esse homem que busca se entender, se conhecer, como ser vulnerável. Se desde pequeno me ensinaram que homem é igual o Rambo, né? Que corta o braço, aí abre ali a faca, aí Rambo é o ícone. No cabo da faca ele tem um carretel de linha que ele costura o braço e segue o baile. Me ensinaram que, né, ser homem é igual o MacGyver, né? Que você pega uma casca de banana, um clipe, um papel e cria uma bomba. É ser engenhoso. Como mulher é ser uma Barbie. Exato. Sabe, a sociedade dá pra gente essas caixinhas em que a gente tenta se encaixar. E isso leva a várias disfunções psicossociais. Então, é muito importante falar sobre isso. Então, eu faço muita questão, sabe, de trazer como melhorou a minha vida diagnóstica, né? Eu escrevi o Seja Homem, escrevi O Desafio de uma Família, que é um outro livro em que a gente fala também como a gente pode empoderar famílias a partir dessa união e grupos de apoio com outras famílias. Eu, por exemplo, faço parte de 8 grupos de apoio. Um deles, que é o que mais tem me ajudado ultimamente, é o Adultos no Espectro, onde vários adultos que estão no espectro autista compartilham suas vivências, suas dores. Beto, que loucura. E o teu filho tem o mesmo espectro ou não? Você consegue identificar? Então, o meu filho, ele é muito jovem, né? Muito novinho, ele tem 4 anos. Acabou de ser diagnosticado, né? Exato, tem 4 aninhos. E aí, o consenso, por enquanto, entre os terapeutas é que até os 6, você tem que observar para você ter uma noção melhor em termos de nível de suporte, né? E aí, eu tô no nível 1, né, de suporte, que eu consigo fazer coisas básicas de autocuidado. Escovar os dentes, tomar banho, etc. Tem pessoas que precisam de ajuda para essas coisas e tem um nível de suporte maior. E tem correntes também que não concordam com essa ideia de classificar em níveis de suporte ou em grau levíssimo, leve, moderado. Porque esses termos colocam na caixinha. E aí qual é a consequência disso? Na escola, não a professora, não vai. velha história para ele nem entende nada. Nem estimula. E aí você vai... E qual é o problema disso? É que você vai se desenvolver muito menos. Tem uma história, não sei se você já viu esse filme, da Jodie Foster, chamado Nell. Esse filme é maravilhoso. Por que esse filme é maravilhoso? Era uma mulher que sofreu um acidente aéreo e o avião cai na floresta. E aí ela fica isolada da comunidade. E o que acontece? Ela perde a capacidade da fala. Porque ela não tinha ninguém para falar. Uau! Ela parou de falar. Perdeu a linguagem, porque não tinha com quem trocar. Então a gente precisa do contato. Praticar. Por isso que eu falei que o ser humano é biopsicossocial. O fator social é fundamental para o nosso desenvolvimento. Por isso tem um provérbio africano que diz: uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Eu amo esse provérbio porque é muito isso. É isso. É com mulheres como você que eu aprendo a ser antimachista, com pessoas
cadeirantes que eu aprendo a ser anticapacitista e outros autistas, né, como eu. É com pessoas gordas que eu aprendo a não ser gordofóbico, não fazer comentários que ofendem. Eu preciso do outro para me tornar uma pessoa melhor. Claro. E o capitalismo, né, ele tem uma característica que é importante trazer, que a gente, às vezes, não se dá conta. Vivemos numa sociedade em que você precisa ter o que ninguém tem para ser especial. Um telefone caro. Tem um jogador, o Ronaldinho, ele tem um carro que só existe 4 no planeta. Um deles é o dele, sabe? Então, você tá... Uma exclusividade da exclusividade, Exato. né? Quando você tá num lugar exclusivo, você tem o que ninguém tem. Você tá onde ninguém tá. E quando você acessa o que ninguém acessa, na sociedade capitalista, você é alguém especial. Sim. Só que, se você parar para pensar, ter o que ninguém tem, estar onde ninguém está e acessar o que ninguém acessa, te isola. Te isola completamente. Tanto é que, se você tem um telefone caríssimo, você vai querer ficar longe para ninguém ver, ninguém te roubar. Você quer ficar longe, sabe? E nisso você perde a maior riqueza da vida, que é a troca. Claro. Na ancestralidade africana, a riqueza é justamente o coração das pessoas que você impacta, né? Uma pessoa uma ideia muito interessante, que quantos mais filhos você tem, mais rico você é. E muitas etnias têm essa visão. E é importante salientar que ter filhos na cultura ancestral africana não é necessariamente gerar filhos biológicos, mas é cuidar de pessoas. Então, paternar é isso, né? É acolher pessoas, é estar junto, é ouvir. Por isso que no coletivo Pais Pretos a gente tem, na verdade, homens paternando homens, mulheres, e mulheres também paternando então, a paternidade, as outras. Humberto, você entendeu, porque assim, você já estava nessa trajetória antes do Apolo nascer, né? Sim. Mas você acha que a paternidade te trouxe uma dor maior? O que você acha que fatalmente, assim, impactou a paternidade? Nessa hora você fala, o amor pelo teu filho, ou assim, porque a gente assim, pode fazer comigo, mas com meu filho não. Nossa, uma coisa que eu percebi que me impactou muito é a forma como a gente vive e não percebe como a gente vive de forma individualista, sabe? Egoísta e não se dá conta. Ter um filho neuroatípico, né? Essa palavra neuroatípico, até ela é colonial e preconceituosa, porque atípico, o A é um prefixo de negação, que quer dizer sem. Sim. E típico vem de tipo, Normal. quer dizer, sem tipo. Ele não tem identidade. Isso não é verdade. Ele tem um tipo, só que não é o tipo típico de diferente. Característico É outro. da maioria. E o que eu percebo? Eu vou com meu filho numa pracinha, não existe esse acolhimento das outras crianças porque elas não têm uma educação plural dentro de casa. Claro. Eu levo ele num shopping, por exemplo, num parquinho. As próprias colaboradoras desses parquinhos infantis de shopping, elas não têm uma formação para lidar com uma criança no espectro. Claro. E eu fico pensando, meu Deus, se você trabalha num espaço infantil, como você não tem formação para lidar com a pluralidade das crianças? Se chega uma criança ali de baixa visão ou privada da visão, uma criança no espectro, uma criança com TDAH, uma criança com qualquer forma de neurodivergência ou divergência ou deficiência de qualquer tipo, as pessoas não estão preparadas para lidar. Nem mesmo na minha carreira, eu sou professor. Eu conheço vários professores que não têm preparo nenhum para lidar com uma criança, por exemplo, no espectro. Treinamento zero. Sabe, eu já vi aluno em sala de aula de um lado para o outro, lá no canto, no fundo da sala, andando para lá e para cá, e a aula rolando, sabe? E a aula seguindo, e aquela criança no mundo dela, isolada. Então, muitos pais acham que seus filhos estão vivendo inclusão e diversidade na escola, sem saber que, na verdade não estão. muitas vezes não está acontecendo isso. E aqui cabe um parêntese, até mesmo para a pauta antirracista. Será que a gente cobra da coordenação pedagógica, do projeto político-pedagógico da escola dos nossos filhos, que elas de fato cumpram a base nacional do currículo, que diz que tem que se levar o letramento racial? A gente cobra isso nas reuniões de escola, a gente pede para ver esse projeto político-pedagógico, a gente pergunta se está tendo feirinha de ciências falando de uma África diferente dessa África onde todo mundo usa tanga e fica correndo em volta de fogueira. Os nossos filhos conhecem países africanos. Eu, por exemplo, dou aula de inglês. E é clássico eu pegar um livro didático e aí eu vejo lá a lição Countries and Nationalities. Aí tá lá Portugal, Germany, England, Italy. Aí eu, negativo. Gente, vamos lá, repeat. Uganda, Senegal, Togo, sabe? Ivory Coast. Tem gente que nem sabe o que é Costa do Marfim. É um absurdo, porque a gente está num país
majoritariamente negro. Sim. Uma pessoa não pode achar que a África é um país. Isso é um absurdo, sabe? E muitas vezes é culpa de nós próprios educadores. Faço aqui até um meia-culpa, porque eu vejo que as pessoas, de fato, não se preocupam em trazer com intencionalidade Sim. esse letramento racial. Que é, de fato, o dos letramento, alunos. né? Exato. E como, Isso é e como é que sério. funciona a sua autoestima dentro de uma situação em que você é preto, com espectro autista, né? Como você se coloca nesse lugar de autoestima de homem preto com Nossa, autismo? maravilha você falar sobre isso, porque quando eu recebi o convite do TED para palestrar, eu pensei, meu Deus, eu no Teatro Casa Grande, no palco, num teatro lotado, como é que vai ser isso se eu no espectro tenho dificuldades com grupos, né? Mas falei, cara, se não eu, quem? Claro, se não se essa é a tua agora, missão. quando, né? É isso. E se não for lá, aonde? Se submeteu. Abracei, sabe? E quando eu subi naquele palco, eu confesso pra você que quem assiste o TED percebe, eu dou uma paralisada. Mas aí quando eu olho para aquele cronômetro, né? Eu tinha 15 minutos para dar minha palestra. Vi aquele tempo ali, eu falei, cara, é agora. E aí eu comecei e a coisa foi assim, e foi interessante porque aconteceu um episódio lá que no momento da minha palestra eu fui dizer que 31% das mães, né, dos 67 milhões no Brasil são mães solo. E isso aparece no telão enorme atrás de mim. E aí, quando apareceu esse número, 31%, aí o que eu falei? 13% das mães, das 67 milhões de mães no Brasil são mães solo. Porque eu sou disléxico e às vezes a gente inverte sílabas você e errou. algarismos. Eu falei 13%, mas como eu já tinha esse contato com a ancestralidade africana, eu já cultivava esse autoacolhimento, Que sabe? bom. Esse autoaquilombamento. Sim. E eu respirei e segui. Não me senti um burro, não me senti... Claro, não se ficou se julgando, Não se fiquei me mutilando. julgando, saí desse lugar, não me corrigi também, segui a palestra. E hoje até uso esse trecho nas minhas palestras, para dizer que você deve abraçar a sua neurodiversidade, abraçar aquele aspecto em que você é especial. Eu, por exemplo, por ser autista, tenho estereotipias. E existem vários tipos de estereotipia. Tem gente que a estereotipia é ficar balançando o braço. Isso, Tem que é o que gente eu via na minha infância, que foi o que eu falei, mostrava uma Exato. criança muito estereotipada. A minha é ficar balançando o pé, assim, Tá. às vezes. Eu tenho estereotipia verbal. A primeira delas, eu não sabia ainda que eu era autista, né? E eu fui descobrir recentemente que aquilo era uma estereotipia. Quando eu fiz alemão, que eu descobri, aprendi, né, como era 21, por alguma razão que eu não entendo até hoje, eu fiquei viciado em repetir. amou aquele Amei. 21. Aí eu ficava, 21, 21. Aquilo me dava um alívio falar 21 Engraçado, até hoje. né? Eu não sei Chega por a ser que- engraçado, né? Por que 21 me acalma? Não tenho ideia, sabe? Mas é a minha estereotipia verbal, me faz bem e tá tudo certo. certo. Lá em casa, às vezes, eu fico andando em volta da piscina quando eu tô ansioso. Cara, hoje eu tenho uma palestra pra uma mega empresa, como é que vai ser? E aí, antes do carro chegar pra me pegar, eu dou uma volta assim na piscina, fico pensando. E falo sobre isso também para as famílias do coletivo Pais Pretos, porque elas entendem, passam a entender que é preciso abraçar os seus filhos em toda a pluralidade deles, inclusive na neurodiversidade. Mas isso Porque quer dizer que tem- você está com uma boa autoestima. Exato. Coisa Isso boa. aumenta a minha autoestima, na Claro. verdade. Porque quando eu passo para outras pessoas Sim. que eu próprio abraço as minhas estereotipias e peculiaridades por estar no espectro, por ser um homem preto num país racista e tudo mais, as pessoas percebem que é possível ter orgulho de si mesmas Isso. vivendo com todas essas adversidades. A questão do racismo. E se destacar, inclusive, né? Exato, sabe? E a gente precisa sair desse lugar de dor apenas. Isso. Então, hoje eu praticamente não palestro sobre racismo. Eu falo muito mais sobre empoderamento racial, letramento racial, neurodivergência, parentalidade consciente, paternidade positiva. A gente Mas fala... basicamente, Humberto, eu entendo que isso tudo Sim, acaba com o conceito de racismo. Porque se você tem uma Perfeito. consciência, assim, o racismo em si, a palavra, eu acho que fica assim, até chata, até demagoga, às vezes até né, constrangedora, enfim. Então, o Exato. tema racismo, ele acaba que fica até intrínseco. Ele, Totalmente. você dilui, você está explicando, você está Sim. trazendo à luz a coisa, uma consciência, que basicamente você vai eliminando o exato. fato. E quando você fala sobre isso, é importante porque a gente percebe que, se a gente parar para pensar, todas as discriminações, sem exceção, elas vêm do racismo. Por quê? Porque o racismo nada mais é do que a crença de que o homem branco, cis, hétero, forte, Só essa é a raça. é
o modelo para todos. Então, todo mundo que não é esse cara vai sofrer. O amarelo é o chinesinho, é o China, é o não sei o quê. A pessoa que usa óculos é 4 horas, não sei o quê. A pessoa gorda é baleia, etc. E quando a gente era criança, inclusive, é assim que se chamavam. Eu chamava os amigos, assim, Orca, Baleia Assassina, isso não era pauta. Olivia Palito. Exato. Era Todo isso. mundo que sai daquele padrão vai sofrer um tipo de discriminação. Então, a questão racial é o cerne de todos os outros preconceitos e discriminações. Então, o letramento racial, ele acaba sendo uma solução para tudo isso. Então, o letramento racial não é só não chamar o preto de macaco. O letramento racial é entender que existem culturas não hegemônicas, como as culturas africanas, indígenas, asiáticas, indianas, né, védicas, enfim, que produzem conhecimento igualmente, tanto quanto a cultura europeia, porque se você para ver a nossa produção escolar e universitária, praticamente toda ela se resume, 90%, à produção de 5 países apenas, que é Estados Unidos, Itália, Inglaterra, França e Grécia. Quer dizer, então, que todo o conhecimento que a humanidade produziu se resume a esses 5 países? Em África não se produziu nada, no Japão, sério, ninguém é inteligente na China, não existe filosofia, os indígenas não produziram nada. E eu lembro até de uma história engraçada que me aconteceu num templo, Hare Krishna. A gente estava limpando a área do templo, as árvores e tal, e tinha uma casa de marimbondo. Eu nunca tinha visto uma casa de marimbondo antes. Aí eu cutuquei aquilo com bambu, a casa caiu. Você era criança? Não, isso foi em 2000 e... Então já era adulto, agora é pouco. Já era adulto. Eu fui visitar esse templo lá em Paraty, um templo maravilhoso, uma ecovila, aliás, se chama Gora Vrindavana. E aí, quando eu cutuquei aquela casa de marimbondo, que ela Tu não caiu... sabia que era casa de marimbondo? Nunca tinha visto. Vi um negócio de barro, achei que era sujeira na árvore, sei lá. Deixa eu ver o que é isso. Cara, aquilo caiu, os marimbondos vieram em cheio em mim. Eu saí correndo, todos nós, eu e os monges, né, saímos correndo. Isso foi em 99. Tomou picada? Então, eu saí correndo, não teve jeito, a gente levou picada. Aí eu fui pro meu guru, meu mestre espiritual, né, que me ensinou tudo que eu sei de cultura védica. Falei, caramba, e agora, o que eu faço? Ele falou, olha, procura uma árvore, faz xixi e passa saliva no umbigo. Eu, desesperado, todo ardendo, parar, picar, pra poder... Não sei. Ele só falou pra eu procurar uma árvore, passar saliva no umbigo e fazer xixi. Falei, vou lá então, vamos nessa. não tem nada de ruim ali. Resultado, fui pra uma árvore, fiz isso. Botei um pouquinho de saliva na língua, passei no umbigo e urinei. Você acredita que a ardência, né, o ardor das picadas, eu parei de sentir, não teve inchaço, e todo mundo que foi picado e correu para outro lugar, pulou na água... Que não fez essa... Teve um que ficou igual o Fofão. O cara ficou com um bochechão, ele era alérgico, ficou com uma bochechona inchada. Outro ficou todo vermelho, todo empolado. Eu não tive reação nenhuma. E eu fui perguntar, Maharaj, né, que é como a gente chama o mestre da cultura Vaishnava, que é isso? Como é que seu conhecimento é esse? Ele falou, esse é um conhecimento dos indígenas aqui da Mata Atlântica, que eles passam isso a gerações. Né? E eu fiquei, olha quanta sabedoria do povo indígena. Mas é muita, cara. O meu avô, a minha avó, minha bisavó, ela era índia, da Ilha Bela. Nossa. Índia. A Praia do Jabaquara ali, meu avô nasceu, a Praia dos Pintos, do sobrenome do meu avô, eram tudo índios mesmo. E aí, meu avô era muito índio. Ele sabia quando ia chover, como é que ia fazer sol, que planta que tinha que passar. Então a gente cresceu muito com isso. Muito. Meu avô era sábio. Mas ele tinha uma sabedoria de ervas, de temperatura, de coisas que a gente fazia. A gente queria sair, sei lá, daqui um mês. Ele falava assim, porque tal dia vai estar, cuidado com a chuva, que a lua vai estar não sei o quê. Era impressionante. Indígena. E isso porque, assim, ficou órfão da mãe muito tempo, rápido, né? Mas é uma cultura, é uma sabedoria que quando você para... Assim como você vê as medicinas orientais, isso que eu ia falar. Você percebe como que o racismo, ele acaba sabotando a nossa vida, porque a gente deixa de acessar coisas incríveis. Eu estudei, por exemplo, o taoísmo. É uma filosofia linda, em que você aprende que, por exemplo, tem um livro chamado Tao Te Ching, que diz que o homem deve ser flexível como a água, que se molda a cada recipiente onde ela está. Quer dizer, a gente aprende na nossa cultura que o homem é firme, ele não. Claro. Agora, já a cultura chinesa dizendo não, ser flexível. Você aprende, por exemplo, com a cultura védica, né, na Índia, ainda hoje, homens lá andam de mãos dadas, abraçados, se beijam. E aqui no Brasil, na Bahia, um pai achou que podia andar de mão dada com um filho e foram atacados, apauladas. Meu Deus! Porque acharam que era um casal gay. Meu Deus! Bahia, olha só que loucura. Sabe? Então, quando você olha para outras culturas com um olhar não racista, você se
abre para a possibilidade de aprender Sim. com o outro. Você cresce como pessoa. Eu sei tanta coisa por ter estudado culturas não hegemônicas que eu fico assim impressionado de que, nossa, esse conhecimento precisa chegar a outras pessoas. isso. A minha mãe, eu tinha dor, sei lá, no estômago. Ela ia lá atrás de casa, pegava lá a boldo, fazia um chá. Isso. E eu tava bem, sabe? E você ouve pessoas falar que negócio de folha é coisa de feitiçaria, é de macumba. É muita E ignorância, é muito preconceito. O Apolo tem dificuldade respiratória às vezes, né? E aí minha esposa faz o banho pra ele com folhas de eucalipto. Sim, parece uma sauna, hora, incrível. as vias respiratórias, sabe? Claro. Libera, ele respira bem, Claro. dorme bem. E Natural. Vai falar de banho com folha pra você ver o que dizem de Pronto, você. tá fazendo macumba, Tá né? perdido, é terrível, terrível. É muito preconceito. Eu acho que no final das contas, desde que eu comecei a falar aqui, e é o que eu sinto, né? Sim. Sobretudo na minha maturidade, eu acho que 40 anos também ajuda a gente. A maternidade e a maturidade, eu acho que se você quer ser um ser humano melhor, é uma bênção, porque tudo você busca evolução, né? Mas eu acho que a base de tudo isso é você ter um amor. Sim. É amor de verdade, sem mínimo de demagogia. Né? É um Exato. amor. Fala, cara, deixa eu transmitir o máximo que eu puder de amor pra esse mundo. Eu vou fazer muita coisa errada. Eu já Sim. fiz muita coisa errada. Mas se eu tiver consciência e eu puder reparar isso, ou puder minimamente entender pra nunca mais fazer aquilo, porque eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa legal, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Né? Como que eu faço? Aprendendo, estando em contato com coisas que eu nunca estive. Né, e Exato. prestando atenção nas reações. Então, eu acho, eu amei assim, o nosso papo. Eu acho que, para mim, foi muito valioso. Eu espero que tenha sido para muita gente, para todas que acessarem, né? Com certeza. Esse nosso bate-papo. E eu estou assim, você conta comigo, porque o que eu puder, né, contribuir de verdade, assim, o que eu quiser aprender, Roberto, me ajuda aqui. Nossa. E eu quero muito te conectar com a Flávia, essa minha amiga. Ela certeza. Não, cara, a família Faz essa dela ponte. toda, eles são sinistros. Ela é diretora de marketing de empresa e também sobre muito a questão racial. Ela cuida muito dessa parte. A mãe dela fala francês e inglês também. Me dava aula de inglês quando eu era criança. Nossa, que maravilhoso. Vocês vão se amar, porque assim, eles também são muito engajados, eles têm muita cultura africana. Mas engraçado, porque minha mãe sabe muito, né? Porque ela é muito amiga da Sônia, mas eu nunca parei pra ouvir essas coisas. Né? A gente se ama, a gente vive, mas não tem essa. Eu nunca parei, porque minha vida, eu sou tão acelerada de trabalho, né? Nossa, né? verdade. Cuidando da vida, que aqui acontece, as pessoas não é que falta de vontade, é prioridades, às vezes, né? Com certeza. Mas no momento que eu quero aprender, estou nesse lugar de podcast, que pra mim tá sendo assim especial, né? Eu quero buscar isso, eu quero buscar a minha evolução. Parece que assim, os outros não estão nem me importando quem vai ver, sabe assim? Mas eu sei que isso vai ser importante pra muita gente. É isso que eu falo, né? Intencionalidade. E você já demonstrou essa intencionalidade me convidando pra cá. Claro. Então, eu te agradeço imensamente pelo convite. E vai ser sempre convidada, aliás, próxima convidada é a sua esposa, que é o nome Maravilha. dela? Tainá. Tainá, ó, tá feito o convite. Próxima vez que eu vier pro Rio, vamos dar um jeito. Eu já te aviso antes, que eu já vi que tu é chefona aí. Com certeza. Sim. Maravilha. Eu fico, assim, encantado com essa possibilidade. E quero deixar um recado, né, pra você, pai, você que é mãe e não sabe lidar com a questão racial, com a questão da neurodiversidade, você que tem um filho no espectro, um filho TDAH, é só procurar Pais Pretos em todas as redes sociais que você encontra a gente. E a gente é um espaço de educação decolonial, educação parental, educação antimachista, educação antirracista, letramento emocional, que é importantíssimo, né? Que a gente, infelizmente, cria os meninos para não reconhecerem as suas emoções, né? Quem nunca ouviu um menino, né, numa cena, a mãe falar, engole o choro, homem não chora, né? E o menino aprende a repreender as suas emoções desde cedo. Então a gente tenta quebrar isso, levar esse letramento emocional para as crianças desde cedo. Eu faço isso na escola, nas empresas também. Eu acho que é muito importante essa ponte, por isso que eu agradeço tanto esse espaço. E também, você que quer aprender com qualquer uma dessas áreas que a gente falou, seja neurodivergência, questão racial, parental, me procura em qualquer uma dessas redes. Humberto Baltar também no LinkedIn. Vamos trocar, porque juntos é que nós crescemos. É isso. Juntos somos muito mais fortes. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Eu amei. Assim, para mim foi uma aula. Eu espero, de fato, ter ajudado pessoas a evoluírem, minimamente a ter consciência, né? Obrigada Tamo mesmo. junto. Valeu. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, de verdade. Humberto é esse cara que eu falei, esse é o cara? É o cara pra gente aprender a sermos seres humanos mais humanos. Fiquem com Deus. Eu te vejo na próxima.